CPI das embarcações cobra do INEA explicações sobre as multas aplicadas aos donos de navios que provocaram danos na Baía de Guanabara. A Assembleia instala frente parlamentar em atenção às doenças raras. Palestra sobre o Novembro Azul promove conscientização a respeito da prevenção ao câncer de próstata. E medicamentos à base de canabidiol podem ser fornecidos gratuitamente nas unidades de saúde ligadas ao SUS. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Parlamentares da CPI das embarcações cobraram do Instituto Estadual do Ambiente informações sobre as multas aplicadas aos proprietários de navios que causaram poluição na Baía de Guanabara. Durante a audiência pública desta quinta-feira, os integrantes da CPI pediram explicações ao INEA relativas aos valores e às penalidades. Os deputados também querem saber onde os recursos foram aplicados. O que espanta essa CPI é que os valores dessa multa, que ultrapassa 2 milhões, pelo que nós sabemos, não foram pagas. Então, esses recursos não chegou até o INEA para usar, que seria muito importante para retirar essas embarcações da nossa Baía de Guanabara. Cadê a multa? Ninguém recebe multa nenhuma. Se você não pagar o teu IPVA, vão tomar teu carro. Se você não pagar o IPTU, você vai para a dívida ativa. Agora, essas embarcações poluem a Baía de Guanabara, não só do ponto de vista, né, estrutural, mas a questão ambiental, poluem tudo e são multadas pelo INEA e não pagam a multa. A força-tarefa criada, composta pelo Tribunal Marítimo, Capitania dos Portos e o INEA, para solucionar os problemas das embarcações fundeadas nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande, até agora, depois de 3 reuniões realizadas pela CPI, não enviou nenhuma informação para a comissão, como as atas e deliberações sobre o assunto. O fato foi cobrado pelos parlamentares. Cadê a cópia das atas? A Marinha estava, a DOCA estava, INEA, cadê a cópia das atas? Até hoje, tem 3 meses, e lá no início dessa CPI que nós solicitamos informações, sabe que foi criada uma força-tarefa. Pedi uma cópia dessas atas. Até hoje essas atas não chegaram à CPI. É um descaso com o parlamento, é um descaso com a sociedade. Durante a reunião, o representante do INEA informou que 6 embarcações das 51 fundeadas na Baía de Guanabara foram retiradas sob a responsabilidade da Prefeitura de Niterói. Quanto às demais, até agora, nada de concreto foi feito. O nosso maior problema é saber das 45 embarcações que estão ainda fundeadas dentro da Baía de Guanabara, principalmente na parte de Niterói, e que atrapalham a navegabilidade, cria problema para o pescador e é uma vergonha. Eu sou carioca, é uma vergonha. O cartão postal do Rio de Janeiro é a Baía de Guanabara. Chega na Baía de Guanabara, você tem de tudo. Mas quando você tem o lixo, a gente sabe que isso aí é de competência da prefeitura, de competência dos órgãos, tem que tratar essa questão. Agora, no caso dos navios, há quanto tempo está se debatendo essa questão? O deputado Jorge Felipe Neto, integrante da CPI, denunciou o derramamento de óleo no chamado Cais 7, que fica dentro do cais do Porto do Rio. O parlamentar cobrou providências sobre o caso. Um vazamento de óleo dentro de uma galeria pluvial, o que, de novo, é temerário, o líquido é inflamável, é contaminante, a gente não sabe de qual corpo hídrico isso está vindo, então isso pode estar na frente da casa de alguém, pode estar tendo refluxo de esgoto na casa de alguém com óleo contaminado. A gente conhece o Rio de Janeiro, as nuances do Rio de Janeiro e sabe que não tem rede separadora. Então tem que descobrir isso o mais rápido possível. Hoje a tecnologia e a vontade permitem tudo isso. Né? Tem robozinho, entra na tubulação, descobre rápido onde está havendo esse vazamento. Só não faz quem não quer. A CPI aprovou ainda o convite para que representantes do IBAMA, Polícias Federal e Civil, além do representante da Polícia Marítima, participem da próxima reunião. Também ficou acertado que não só representantes da Prefeitura de Niterói, como do Rio, vão estar presentes para que possam informar os respectivos órgãos ambientais dos municípios sobre o planejamento do descarte dos materiais, dos navios e demais embarcações. A Alerj instalou nesta quinta a Frente Parlamentar em atenção às doenças raras. Dados divulgados na reunião apontam que mais de 1 milhão de pessoas são afetadas no estado do Rio. Recentemente, a Alerj aprovou uma lei, já sancionada pelo governo,
que trata de uma dessas doenças, a epidermólise bolhosa. Conhecida como a Lei Gui, a ideia foi proposta por Tayane Gandra, mãe do menino Guilherme, e fala, dentre alguns pontos, da assistência a quem tem a doença. Segundo o deputado Otônio de Paula Pai, é preciso buscar soluções para esse problema, e já existe uma proposta em tramitação na Alerj que cria um projeto de amparo emocional para as pessoas raras. Nós precisamos trabalhar em prol do povo do estado do Rio, principalmente aquelas pessoas que sobre eles não existe visibilidade, estão à margem, não é? E que sofrem com doenças raras. E a realidade é que nós precisamos buscar melhores condições de saúde para essas pessoas e soluções para esse problema. Nós temos aqui nessa casa um projeto de lei que beneficia as pessoas com doenças raras, é para que essas pessoas que sofrem dessas doenças possam encontrar, não é, soluções e o tratamento necessário e que o Estado forneça possibilidade disso. O deputado Marcelo Dino possui um filho com uma doença rara e relata a dificuldade encontrada na busca pelo diagnóstico e medicação. O parlamentar destaca a importância de investimentos na área de pesquisa e na saúde pública. Eu sei o que as pessoas passam, né? A dificuldade de medicamento. Eu estava relatando ali como foi difícil eu achar uma medicação que ele precisou assim que ele saiu do hospital. O diagnóstico, como é difícil você diagnosticar. Então é primordial a questão da legislação, fazer legislações que possam ajudar mais essas pessoas. A questão do investimento, que é muito importante para a pesquisa, porque, por exemplo, essa doença que meu filho tem, ele fez diversas vezes o exame de sangue, mas infelizmente você tem que ser um exame de sangue específico, pedindo o ANCA para poder diagnosticar. Então foi uma luta muito grande, foi diagnosticado no Hospital do SUS, do Fundão, né, um hospital público, em que ele passou por vários outros hospitais particulares e ninguém conseguiu diagnosticar. Então é muito importante hoje essa frente para nós estarmos não somente escutando aqueles que estão à frente, que são os médicos, que precisam ser respeitados, precisam realmente de suporte para que possam trabalhar, mas também dar voz às pessoas que passam também pela dificuldade. O objetivo da frente, segundo o coordenador do grupo, deputado Munir Neto, é dar visibilidade a essa parcela da população, para que sejam elaboradas políticas públicas que garantam a acessibilidade e a inclusão. Contar com o apoio de especialistas e da sociedade civil é fundamental para identificar as dificuldades enfrentadas pelas pessoas raras. Eu já fiquei muito feliz com a abertura da frente parlamentar, de ter colocado tantas pessoas, pesquisadores, doutores, para poder falar e também dar voz ao público presente também. Então isso foi muito importante para ver que vai ser uma frente democrática, onde todos vão ter voz, vão ter direito, vão poder sugerir, criticar, dar sugestões para projetos de leis. O que a gente quer é isso, é melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm doenças raras. A CPI de combate à violência cibernética contra as mulheres ouviu nesta quinta depoimentos de representantes de um projeto que atua com meninas vítimas de crimes cometidos no ambiente virtual, além de uma jornalista que trabalha há mais de 20 anos no setor de investigação policial. A terapeuta Carolina Carvalho diz que o projeto Mulher Solta a Tua Voz surgiu a partir do atendimento psicossocial que faz há anos com meninas vítimas de violência. Hoje, segundo ela, a iniciativa está principalmente em abrigos de mulheres ou menores e em escolas públicas. Carolina alertou que as redes sociais vêm se tornando altamente insalubres e perigosas e que muitas vezes as agressões ocorrem nos próprios perfis e até em mensagens privadas. Em muitos casos, segundo ela, esses crimes afetam a saúde e até a vida pessoal das vítimas. Pode ter sim exclusão, né, social, problemas de relacionamento, essa automutilação, crise de ansiedade que pode virar uma síndrome do pânico, tá? Depressão, automutilação, como eu falei, né? E na pior hipótese, aí a gente tem o suicídio que ocorre. Quando a gente tem incluindo a questão do abuso infantil, no abuso de menores, a gente pode ter também transtornos alimentares, tá? E junto com a automutilação, porque às vezes está muito conectado também.
E uma coisa que eu acho importante lembrar em falando de mulheres adultas, porque a gente tem, inclusive, essa questão de queda de rendimento no trabalho, quando não um abandono, dependendo da situação que ocorre. Outro depoimento foi da historiadora Helena Rossi, também integrante do projeto Mulher Solta a Tua Voz. De acordo com ela, o grupo tenta ajudar as vítimas não apenas com apoio psicológico, mas fazer com que elas compreendam a violência que estão sofrendo. A violência é o que, acho que não lembro quem foi, se foi a Carol ou se foi o deputado, que é o sintoma, né? Então, quando chega na delegacia, a denúncia, quando uma menina se mutila, quando uma mulher tem queda do seu rendimento, é a ponta do iceberg que já vem acontecendo, né? E a gente proporciona também que, com o tempo, elas não sendo só capazes de compreender a violência que elas passam, como que elas compreendam também a estrutura dessa violência, o porquê que elas sofrem essa violência. Helena alertou que os crimes cibernéticos contra as mulheres estão cada vez mais fortes no Brasil e que é preciso criar políticas públicas em defesa das mulheres, que em muitos casos são cometidos por menores de idade. Por que a gente está assistindo um aumento de meninos que, armados, cometem violência nas escolas? O que está acontecendo? O que é isso? Isso é violência masculina, que está cada vez mais forte no Brasil, né? A gente está assistindo um avanço dessa violência que é masculina, a gente precisa dar esse nome. Eu acredito que nomeando, né, e que esse é o espaço para isso, a gente aí sim consegue realizar políticas públicas efetivas para proteger as meninas e mulheres. O terceiro depoimento foi da jornalista Carla Albuquerque, criadora do canal Operação Policial, com 150 episódios produzidos disponíveis em diversas plataformas digitais. Carla disse que já ouviu relatos de mais de 100 meninas vítimas de violência e mais de 80 agressores que dispuseram a dar entrevistas. Um material com 120 gigabytes que colocou à disposição das autoridades policiais para futuras investigações. Durante o depoimento, ela fez relatos assustadores sobre o que vem ocorrendo nas plataformas digitais, que, segundo ela, têm mentores que planejam os crimes e obrigam as vítimas a cometer todo tipo de atitude. Eu já vi meninas mutiladas do pescoço até a coxa, onde não tem um pedaço do seu corpo que não tem um corte. Meninas que cortaram o pescoço, meninas que colocam punhais, facas nas suas partes genitais, introduzem. Meninas praticando crimes horríveis, como matando animais, colocando porquinhos da Índia dentro de micro-ondas, gatos no congelador. Assim, são coisas tão absurdas e bizarras que me faltam palavras. A jornalista alertou que é preciso urgentemente regulamentar as plataformas digitais. A gente está com um problema muito sério na mão e precisamos da ajuda de vocês. Eu não digo que nós temos que ter mais leis, mas nós precisamos modificar as nossas leis, nós precisamos entender o que está acontecendo, porque, inclusive, esse jovem que é agressor hoje, ele vai se tornar presidente e diretor de empresa lá na frente. A gente não sabe o nível de violência que ele vai estar perpetrando, infelizmente, daqui a alguns anos. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Eu tenho ajudado de todas as formas que eu posso, né? Hoje eu acho que o maior enfrentamento é conseguir o material para ajudar a autoridade policial, né? Nós já temos, para que vocês saibam, 51 agressores presos ou apreendidos, porque temos muitos menores de 18 anos. Então, assim, o número é muito alto. Esse número deve dobrar, eu acredito, porque são vários espalhados em todo o país. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, destacou que é preciso criar uma rede de proteção para as mulheres vítimas de violência cibernética, além de ferramentas que possam dar informações sobre esse tipo de crime. A deputada defende ainda a criação de um banco de dados nacional e concorda que é preciso punir de alguma forma as plataformas digitais. Já que esses crimes eles têm várias ramificações territoriais, o crime acontece numa cidade do Sudeste,
mas ele é incentivado por alguém que, por exemplo, está no Nordeste, que de alguma maneira tem uma participação na realização desse crime, eu acho que ter uma condução nacional de coleta de informações, como bem colocou aqui, a criação de um perfil, né, de um banco de perfil da prática desse delito, a exemplo do que a gente deveria ter um Banco Nacional de DNA para identificação de autores de crimes sexuais, um Banco Nacional de Registro de Ocorrência para identificar, por exemplo, né, a participação de criminosos de um estado em outro estado. Eu acho que ter um Banco Nacional desse perfil criminológico pode ajudar muito ao enfrentamento dessa violência. A relatora da CPI, deputada Índia Armelau, também defende a criação de uma legislação que possa responsabilizar as plataformas pelos crimes cometidos contra as mulheres no mundo virtual. As plataformas elas têm que ter um coração mais aberto. A gente não está falando que vamos proibir a pessoa de dar opinião, mas eu acho que regulamentar nessa questão, se está cometendo crime, eles entregarem, eles têm que fazer isso. O Departamento Médico da Assembleia Legislativa promoveu uma palestra para orientar os funcionários da casa sobre o câncer de próstata. A iniciativa faz parte das atividades do Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. Divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer. Este foi o objetivo do encontro realizado pelo Departamento Médico da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira no auditório da Alerj. O câncer de próstata é o segundo em mortalidade masculina, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, que estima registrar somente este ano mais de 71 mil novos casos da doença, o que representa praticamente um Maracanã lotado. O chefe do Departamento Médico da Alerj, Sami Chitayá, e o urologista peruano Henrique Covarrubias fizeram uma apresentação mostrando o funcionamento da próstata e reforçando a necessidade de prevenção, até porque a doença normalmente só apresenta sintomas nos casos mais avançados. Esse evento é um evento muito importante para a gente poder difundir essas informações de prevenção, principalmente ao câncer de próstata, mas é um mês dedicado a essa promoção de saúde do homem, né? Pouco se fala em relação à saúde do homem, às mortes precoces dos homens que são evitáveis. Então a nossa ideia aqui é semear realmente essas informações para que os homens sejam municiados e procurem um atendimento para fazer o rastreio e avaliação precoce, né? A nossa intenção é acolher esses pacientes, esses homens, e dar um atendimento individualizado e humanizado para todos eles. A descoberta precoce da doença pode aumentar em cerca de 90% as chances de cura, e o rastreio inclui exame de PSA, sigla em inglês para o antígeno prostático específico, que auxilia no diagnóstico, e o toque retal. Com mais de 30 anos de experiência em urologia, o mestre pelo UERJ, professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, da Unirio e da Unigran Rio, Henrique Covarrubias, considera que houve avanços na medicina que ajudam a desmistificar o exame de próstata. Graças a los medios de comunicación que han aportado bastante, Novembro Azul, el Octubre Rosa, los pacientes tienen mayor conciencia de procurar a los médicos para su atendimiento. El hombre cada día tiene menos preconcepto para el toque. Ven paciente y el paciente te exige, doctor, ¿no me va a hacer el toque? Y los riesgos de la cirugía han disminuido bastante. La incontinencia urinaria, la disfunción eréctil mejoraron para caramba con las tecnologías e los tipos de cirurgia que está fazendo para câncer de próstata. Ao final da apresentação, o urologista recebeu uma homenagem do ex-aluno, que lembrou que ele foi fonte de inspiração para sua decisão de fazer especialização em urologia. O plenário aprovou nesta quinta o projeto que garante o fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol nas unidades públicas de saúde conveniadas ao SUS. A iniciativa do deputado Carlos Mink estabelece uma série de obrigações que devem ser seguidas pelos pacientes que quiserem ter acesso ao medicamento, como, por exemplo, seguir as orientações previstas pela Anvisa, sendo obrigatória a apresentação de prescrição médica acompanhada por laudo que informe a patologia, outros tratamentos testados e que, de fato, a cannabis medicinal é a melhor alternativa, além da necessidade de comprovação de não possuir condições financeiras e que a qualidade de vida depende desse tipo de tratamento. O projeto foi aprovado em segunda discussão e depende agora da sanção do governador para virar lei. Por que isso?
A Anvisa, quando aprovou, colocou muitas restrições para a produção local. Então, a maior parte do canabidiol, e já são 500 mil pessoas no país que usam, é importado e é caro. Então, muitas pessoas que são pobres e têm indicação médica, por exemplo, doenças como autismo, câncer, vários tipos de síndromes, né? Epilepsias, não conseguem ter acesso. Então, o que a gente aprovou hoje, aliás, foi consensual, foi que o SUS estadual entregue esse remédio. Então, a pessoa tem que apresentar o atestado de pobreza dela, tem que apresentar a receita médica e aquela doença que ela tem que ser uma das 18 que a Anvisa diz que essa substância é adequada. Também voltou a ser discutido em plenário o projeto que cria o cadastro e o censo estadual para pessoas com deficiência, o Censo PCD. Ele tem a finalidade de coletar e atualizar informações que serão utilizadas para direcionar e ampliar políticas públicas para a população com deficiência. O texto assinado pela deputada Tia Ju foi aprovado em segunda discussão e vai ser analisado pelo governador. As concessionárias que administram estradas e rodovias do estado devem prever em edital a elaboração de um plano estratégico de videomonitoramento. A proposta é que sejam instaladas câmeras em pontos estratégicos dessas estradas e rodovias e que as imagens sejam acessadas e monitoradas pelo órgão de segurança do estado. O autor da proposta, deputado Anderson Moraes, cita no texto que nas concessões já existentes, o governo vai poder alterar o contrato ou promover formas de benefícios que viabilizem a implementação da medida. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. E o deputado Júlio Rocha apresentou proposta para que todas as unidades escolares do estado, sejam elas públicas ou particulares, passem a emitir o certificado e o histórico dos estudantes em português e inglês. O objetivo da medida é facilitar a vida dos alunos que querem estudar no exterior, evitando que eles tenham custos extras para a tradução desses documentos. O projeto recebeu 6 emendas e retorna para análise das comissões. Pessoas que têm próteses definitivas ou pinos metálicos implantados no corpo podem ter que incluir a informação em documentos de identificação. A proposta do deputado Átila Nunes atualiza uma lei que já obrigava a inclusão do tipo sanguíneo. O projeto quer minimizar constrangimentos sofridos por essas pessoas em lugares que possuem detectores de metais, como bancos e aeroportos, por exemplo. A matéria foi aprovada em segunda discussão e depende da aprovação do governador para virar lei. Esse documento ele passa a ter uma importância capital. Por exemplo, ele tem que constar se você é doador ou não de órgãos. Ele tem que constar se você é portador de algum tipo de prótese metálica, porque as pessoas não passam no aeroporto. Aí se o cara fica revistando, e você, na verdade, você tem uma prótese, né, de ortopédica, por exemplo. O Rio de Janeiro pode apressar esse processo, até porque, por enquanto, a gente não está obrigado a fazer a carteira única, não sei o quê. Poucos estados implantaram isso, aliás, quase nenhum. E a gente pode sair na frente nisso daí. Um programa para incentivar a doação de sangue entre estudantes maiores de 16 anos pode ser criado no Rio. Chamado de Jovem Doador, o programa idealizado pelo deputado Marcelo Dino tem o objetivo de incentivar os alunos da rede estadual a se tornarem doadores e ampliar o estoque de sangue do Hemorrio. A proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Durante a sessão também foi discutido o projeto que garante repasses do Fundo Estadual de Cultura às escolas de samba do Grupo Especial e das séries de acesso do Carnaval Carioca. A iniciativa é assinada pelos deputados Vitor Júnior e Rodrigo Amorim e tem como justificativa o fomento ao Carnaval do Rio, que movimentou este ano, segundo a Rio Tour, mais de 4 bilhões de reais em toda a cidade. O projeto traz em anexo uma tabela com a previsibilidade dos repasses que devem acontecer nos anos anteriores aos desfiles. Para o Grupo Especial, é estimado um repasse de 690 mil UFIRs, unidade fiscal de referência, para serem distribuídos às agremiações entre os meses de julho. Na cotação de 2023, esse valor seria de aproximadamente 3 milhões de reais para cada escola. Já as divisões de acesso, séries ouro, prata, bronze e mirim, o valor total a ser dividido deve ultrapassar os 10 milhões de reais. O projeto também estabelece regras para o uso e declaração das verbas utilizadas.
A proposta foi aprovada em primeira discussão. A partir desse projeto aprovado, as escolas de samba vão ter a segurança do valor que elas vão receber em termos de incentivo e de apoio, a forma, e com isso elas vão poder se organizar no sentido de fazer com que o Carnaval do Rio de Janeiro tenha a sua estrutura garantida, porque é uma grande festa, uma festa que projeta o Brasil a nível internacional, que garante o maior fluxo de turistas para o nosso estado e para todos os estados, a partir do momento que você tem um efeito reflexo. Quem visita o Rio acaba visitando sempre outra região, então com isso a gente passa a ter a segurança para as escolas de samba daquilo que elas podem receber. O projeto garante a geração de emprego, garante a cultura, garante uma porta de saída para os jovens das diversas comunidades do Rio, que muitas vezes tem a cultura como ponto de resgate, de apoio para cada um deles. Então, um grande momento que essa casa faz na aprovação desse projeto na tarde de hoje e garante o que é mais importante para a nossa população, que é a cultura. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.